Olá, mais uma reflexão, né? Dessa vez um assunto mais polêmico. Na reflexão passada nós falamos sobre congregar, que está lá em Hebreus 10, 25, as consequências de não congregar, as consequências positivas de congregar. E hoje nós vamos começar a falar sobre um assunto meio polêmico, muito polêmico, né? Porque falar sobre dízimo e oferta é polêmico. Apesar de que tudo na Bíblia é polêmico, né? Porque é a palavra de Deus confrontando a palavra humana, são os pensamentos de Deus confrontando os pensamentos humanos, né? Porque a Bíblia, a palavra de Deus, ela é um termômetro. O termômetro é aquele aparelhozinho, né, que foi criado para medir a temperatura, é um aparelho físico que salva muita gente, né? De convulsão, salva muitas coisas. E também pode ser usado como uma metáfora, né? Para medir nosso ânimo, a nossa disposição, as nossas prioridades, o nosso estado de espírito, a nossa intenção. Então a palavra, ela é um termômetro da vida espiritual. É nela que a gente vai medir como nós estamos. Se estamos quentes, frios, mornos, estamos vivos, né? Essa é uma questão muito importante. E essa questão de dízimo e oferta é um termômetro muito interessante, um termômetro espiritual. O primeiro sinal de que a pessoa não está bem é quando ela deixa de praticar o dízimo e a oferta. Esse é um sinal de que ela não nasceu de novo ou está fria na presença de Deus. Eu conheço pessoas que eram fervorosas diante de Deus em tudo, né? Mas quando começaram a descambar para outros caminhos, a primeira coisa que parou de fazer foi dizimar e ofertar. Isso é um erro, né? É uma falta de consciência cristã, né? E o interessante é que o inverso é verdadeiro também, né? Quando a pessoa está firme, está ali, ela tem prazer de dizimar, ela tem prazer de ofertar, ela tem prazer de ajudar o necessitado, ela é generosa. É um termômetro, realmente é um termômetro. E o dinheiro, em relação à palavra de Deus, ela é muito mais do que uma moeda, é muito mais do que um valor financeiro, monetário. Porque Jesus chamou o dinheiro, deu nome ao dinheiro, chamou ele de mamon. E ainda chamou ele de Senhor, né? Lá em Mateus 6, 24, ele disse que nós não podemos servir a dois senhores. Ou servimos a Deus, ou a mamon, ou a riqueza, né? Como em algumas traduções. E o interessante é que Jesus não tratou desse assunto de dinheiro de uma forma superficial. Ele foi bem fundo, ele foi agressivo. Ele, inclusive, lá na parábola do semeador, em Marcos 4,19, ele disse assim: a sedução da riqueza e todas as demais ambições agridem e sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. O que Jesus estava dizendo? Que o dinheiro, a ambição, né, das demais coisas, a sedução da riqueza, elas podem tirar a palavra de Deus de dentro da vida da pessoa. E é essa palavra que nos mantém firmes, é essa palavra que nos dá direção, é essa palavra que faz com que a gente venha se encontrar diariamente com o Criador, não é? Olha o tamanho do risco que se corre quando nós colocamos as nossas prioridades, as nossas coisas no dinheiro ao invés no Senhor. Então, aqueles que ainda não se converteram realmente, essa é a verdade, né? Aqueles que ainda não nasceram de novo, eles têm sérias dificuldades de aceitar a palavra de Deus. Não só dízimo e oferta, não. Tem séria dificuldade de aceitar tudo. Ainda mais num assunto tão complexo como é dízimo e oferta, que fala de dinheiro. Também tem dificuldade de aceitar como se comportar com o dinheiro à luz da Bíblia, à luz das Escrituras. Como é que se faz, né?
Essas pessoas, elas podem até ler a Bíblia sobre o assunto, elas podem ler, né, na Bíblia ali o que é os assuntos ali, mas na questão financeira, inclusive, ou principalmente, como elas estão muito apegadas às coisas materiais, elas acabam encontrando muitas desculpas para não praticar. Por quê? Porque elas estão pegadas a isso, elas não nasceram de novo. Elas não entenderam ainda o que é. Como eu disse no meu primeiro vídeo, minha primeira reflexão, a minha intenção nada mais é do que esclarecer a importância de todos os assuntos da Bíblia. Todos. Tudo aquilo que a Bíblia relata. E vou reiterar o que eu falei antes. Não nos é dado o direito de escolher, ou o poder de nós escolhermos o que vamos aceitar ou o que vamos rejeitar da Bíblia. Nós temos que viver por completo, porque a Bíblia, a palavra de Deus, ela foi deixada para a gente viver ela por completo, sob pena de sermos taxados de rebeldes e colher os frutos dessa rebeldia. Então a minha intenção é trazer para a luz as verdades que estão na Bíblia, né? As verdades das Escrituras, com a finalidade de edificar a igreja em tudo, amados. E o dinheiro, por ele exercer um grande fascínio sobre o homem, Jesus falou muito sobre ele, falou mais sobre dinheiro do que sobre céu. Falar de dízimo e oferta provoca um grande rebuliço, as pessoas ficam se remexendo, dá coceira, né? Naqueles que não nasceram de novo, né? E aí eu li tem uma frase do Hernandes Dias Lopes que ele diz: mexer no bolso do homem é tocar na área mais sensível da sua vida. Porque o bolso é onde mora o seu coração. Foi Jesus quem afirmou. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. O problema não é termos o dinheiro. O problema é o dinheiro ter a gente. O problema não é a riqueza, mas a riqueza sem Deus. Isso ele fala, né, o Hernandes Dias Lopes. O problema não é guardar o dinheiro no banco, mas é entronizá-lo no nosso coração. Sabe, pessoal, lá em 1 Timóteo 6,7 está escrito: porque ingressamos nesse mundo sem absolutamente nada, e ao partirmos daqui, nada podemos levar. E o interessante é que, apesar de estar escrito na Bíblia isso, muitos não levam em conta. Se acham dono das coisas, se acham que podem fazer o que quer, pode, mas vai sofrer as suas consequências aí. Então, se entendermos verdadeiramente e reconhecermos que tudo depende de Deus, esse assunto nunca será um problema. Esse assunto nunca será dificultoso, como todos na Bíblia, né? Somos mordomos daquilo que Deus nos confiou, e por isso, como está lá em 1 Coríntios 4,2, nós devemos ser achados fiéis. Tá bom? É só uma introdução a respeito de dízimo e oferta. Nos próximos vídeos vamos nos aprofundar mais. Vamos falar sobre a finalidade das ofertas, dos dízimos, para que serve, para manter o quê, para falar sobre o quê, né? A intenção de Deus sobre isso. Então, que você não desista de ouvir, né? Não desligue, fique firme. Eu sei que Deus tem algo grande para nós. Tá bom, amados? Fiquem aí com Deus. Beijo no coração de todos. A intenção é cumprirmos fielmente aquilo que a Bíblia diz. Tá bom? Deus abençoe.